Um experimento de comportamento teve X voluntários, que foram divididos em grupos de 15 componentes. Após a divisão, sobraram 14 voluntários que foram dispensados. Na semana seguinte, o experimento foi refeito, porém houve X mais 723 inscritos. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o número de voluntários que foram dispensados depois da formação dos grupos com 15 componentes. Alternativa A, 0, B, 2, C, 5, D, 8 ou E, 12. Para resolver esse exercício, eu tenho que pegar esses X mais 723 inscritos, dividir por 15 e ver quem é o meu resto. Apesar de eu não saber quanto que é o valor de X, eu sei que quando eu dividir X por 15, me deu o resto 14. Então, quando eu for dividir X mais 723 por 15, eu só vou me interessar nesse resto 14. Eu não preciso trabalhar com X. Eu posso pensar em 14 mais 723, que é igual a 737. Então, eu divido 737 por 15 e procuro o resto. Quanto que vai dar 737 dividido por 15? Vamos fazer aqui, ó. 737 dividido por 15. Eu sei que 4 vezes 15 vai dar 60. Para 73 vai faltar 13. Aí eu baixo 7. 9 vezes 15 dá 135. Para 137 faltam 2. Então, o meu resto vai ser 2, que é justamente a alternativa B, 2. 3 assistentes administrativos deverão digitar prontuários de pacientes. Esses 3 assistentes concluem a digitação de um prontuário exatamente a cada 29, 44 e 59 minutos e fazem uma pausa de 1 minuto antes de iniciar a digitação do próximo prontuário. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o número mínimo de minutos transcorridos para que os 3 assistentes iniciem simultaneamente a digitação de um prontuário: 60, 120, 180, 210 ou 240. Como eu sei que eles fazem uma pausa de 1 minuto, então esses 29, 44 e 59 minutos, por conta dessa pausa de 1 minuto, eu vou contar o ciclo inteiro como 30, 45 e 60. E aí, o que eu vou procurar é o MMC desses números. É uma questão de MMC, de mínimo múltiplo comum. Só que antes de sair fazendo cálculo, olha só a importância de conhecer critério de divisibilidade. Se eu estou procurando o MMC de 30, 45 e 60, eu estou procurando um número que é múltiplo de 30, é múltiplo de 45 e é múltiplo de 60 ao mesmo tempo. E esse número vai ter que estar aqui nessas alternativas. Mas eu vou focar especificamente no 45. No 45 é a mesma coisa que 5 vezes 9. Se ele é 5 vezes 9, o 45 é múltiplo de 9. Se o 45 é múltiplo de 9, eu estou procurando uma alternativa que seja múltiplo de 9. E o critério de divisibilidade do 9 é da soma digital, da soma dos algarismos. A soma dos algarismos de um múltiplo de 9 também vai dar um múltiplo de 9. A gente pode perceber aqui, ó, em 45, né? Se eu somar 4 mais 5 dá 9. Agora, vamos olhar aqui, ó, 60. Vou até ampliar aqui, ó, o 60. Se eu somar 6 mais 0 dá 6, que não é múltiplo de 9. 120, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 0, 3, não é múltiplo de 9. 180, 1 mais 8, 9. 9 mais 0 dá 9. Esse número aqui, o 180, é múltiplo de 9. 210, ó, 2 mais 1, 3. 3 mais 0 não é múltiplo de 9. E nem 240, ó, 2 mais 4, 6. 6 mais 0 é 6, não é múltiplo de 9. O único múltiplo de 9 é 180. Então, pelo meu enunciado aqui e pelo fato
de eu estar procurando um múltiplo de 45, o único candidato que vai ser múltiplo de 45, porque o 45 tem o fator 9, e o único número que tem o fator 9 nas minhas alternativas é o 180, eu já sei aqui que a minha única alternativa viável é o 180. Mas vamos ver se isso realmente vai ocorrer, né? A gente já sabe que é 180 pelo critério de divisibilidade. Mas vamos fazer o teste aqui, ó. Para calcular o MMC de 30, 45 e 60, o MMC, eu vou fazer o quê? Eu vou fatorar simultaneamente. E a palavra-chave para MMC é ou. Eu pergunto se 30 ou 45 ou 60 é divisível por 2. Como o 30 e o 60 são divisíveis por 2, eu vou dividir, aqui vai dar 15, copio quem não é divisível por 2 e divido 60 por 2, que dá 30. Dividindo por 2 novamente, porque o 30 permite, eu vou copiar o 15, vou copiar o 45 e 30 dividido por 2 dá 15. Agora, por 2 não tem mais ninguém, mas eu consigo dividir por 3. O 15 por 3 vai dar 5, o 45 por 3 vai dar 15, e aqui eu tenho 15 novamente, que vai dar 5. Agora, eu vou tentar dividir por 5. Opa, vou dividir por 5 não, vamos continuar por 3, porque ainda tem o 15, né? Ó. O 5, ou 15 ou 5 dá para dividir por 3, o 15 dá. Então, eu vou dividir por 3, vou manter o 5, 15 por 3 dá 5, e mantenho o 5. Agora, eu divido por 5, vai dar 1, que é critério de parada, 1 e 1. Então, se eu fizer esse produto de 2, 2, 3, 3 e 5, eu vou ter o MMC. Agora, ao invés de ficar fazendo na ordem, eu vou usar aquela regra que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Quando eu vejo um 2 e um 5, eu já multiplico eles de cara, ó. 2 vezes 5 dá 10. E aí eu faço o produto desses outros três aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. E aí se eu fizer o 10 vezes o 18, vai dar quanto? Vai dar 180. Ou seja, o MMC de 30, 45 e 60 é 180. E 180 é justamente a alternativa C, não é? Que eu já sabia que ia dar essa alternativa, mas eu só estava justificando. Um paciente em tratamento necessita de um medicamento que deve ser administrado por X dias. Diariamente serão administrados Y comprimidos desse medicamento. Terminados os X dias, será administrado um total de 306 comprimidos. Sabe-se que os números x e y são consecutivos e que x é maior do que y. Com base nesse caso hipotético, o remédio foi administrado por 8 dias, 11 dias, 12 dias, 18 dias ou 21 dias. Como eu sei que x e y são números consecutivos e x é maior do que y, o x é o sucessor de y, ou o y é o antecessor de x. Como aqui eu tenho os valores possíveis de x, eu posso pensar nos antecessores desses para ocupar o lugar de y. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ampliar esses resultados aqui, ó, e eu vou colocar os antecessores. O antecessor de 8 é 7. O antecessor de 11 é 10. O antecessor de 12 é 11. O antecessor de 18 é 17. E o antecessor de 21 é 20. Eu sei que foram consumidos 306 comprimidos. Se eu multiplicar o número de dias pelo o número antecessor, né, que seria os comprimidos, eu tenho que chegar em 306. Bem, vamos lá. Eu sei que 8 vezes 7 é igual a 56. Então, não dá o resultado que eu queria, porque eu estou buscando o quê? O 306. 11 vezes 10 eu nem vou fazer, porque vai dar um número terminado em 0 e não é isso que eu quero. 12 vezes 11 também, ó, um número terminado em 2 vezes um número terminado em 1 vai dar um número terminado em 2.
18 vezes 17 dá quanto? Bem, 18 vezes 17 dá exatamente 306. E, finalmente, aqui, ó, 21 vezes 20 dá um número terminado em zero. Então, eu não preciso montar equações, né, para dizer que a alternativa correta vai ser a alternativa D, 18 dias. Por quê? Porque se eu fosse resolver essa questão de uma maneira de equação, olha só o que ficaria. Eu tenho que x vezes y é igual a 306, porque é o número de dias vezes o número de comprimidos é igual a 306. Eu sei que são consecutivos e x é menor do que y. Então, y é igual a x menos 1. O que eu terei que fazer? X multiplicado por x menos 1 vai ter que dar 306. Fazendo a distributiva, x vezes x vai me dar x ao quadrado. X vezes menos 1 vai dar menos x. Opa, faltou o quadrado aqui, né? X ao quadrado menos x. E eu vou passar esse 306 que está do lado direito para o lado esquerdo da equação. Então, x ao quadrado menos x menos 306 é igual a zero. Aí eu vou calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem está no lugar do b é o coeficiente de x, né? Quando não tem ninguém aqui, é como se tivesse 1. Então, seria menos 1x. Então, eu vou ter menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a. Como não tem ninguém do lado de x ao quadrado, era como se fosse 1. Menos 4 vezes 1, vezes menos 306. Isso aqui vai dar delta igual a 1, porque menos 1 ao quadrado é 1. Aí eu tenho, ó, menos com menos eu já sei que vai dar mais. Então, mais 4 vezes 1 dá 4, vezes 306, 1224. Ou seja, delta vai ser igual a 1225. Bem, o delta igual a 1225, eu vou calcular, jogar isso na fórmula resolvente, né? Qual a fórmula que resolve uma equação de segundo grau? X é igual a menos b, que no caso é menos menos 1, menos menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que deu 1225, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, vamos lá. O menos menos 1 vai dar 1. Então, vou ter que x é igual a 1, mais ou menos raiz quadrada de 1225 é 35, sobre 2. Eu tenho aqui dois casos. Se eu fizer 1 menos 35, eu vou obter menos 34. E menos 34 dividido por 2 vai dar menos 17. Só que eu não posso ter menos 17 dias, né? E o outro caso seria 1 mais 35 sobre 2. 1 mais 35 é 36. 36 dividido por 2 vai dar 18. E aí eu posso voltar lá nas minhas alternativas e marcar o quê? 18 dias, não é? Então, da outra maneira, eu demorei um pouco mais porque eu tive que fazer a equação. Eu tive que resolver a equação e não sei se o exercício merecia tanto, né? Eu tenho que fazer um sistema, fazer uma substituição, cai numa equação de segundo grau, ainda tem que resolver uma raiz quadrada de 1225, quando eu poderia ter feito de uma forma muito mais rápida, que é fazendo multiplicações aqui, utilizando as alternativas. Em um grupo de pacientes, 40 sofrem de ansiedade, 68 sofrem de depressão e 12 sofrem de esquizofrenia. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o percentual de pessoas que não sofrem de esquizofrenia. E eu tenho 10%, 12%, 72%, 85% ou 90%. Bem, essa questão dá para ver o pouco cuidado que a banca tem em formular uma questão. Por quê? O que eles fizeram e o que eles pensaram foi o seguinte: bem, 40 sofrem de ansiedade, 68
de depressão e 12 de esquizofrenia. Aí você vem aqui, soma tudo, né? 0 mais 8 dá 8, 8 mais 2 dá 10, vai 1. Aí eu vou ter 1 mais 4, 5, 5 mais 6, 11, 11 mais 1, 12. Então, você teria 120 pacientes. Eu quero saber quantos não sofrem de esquizofrenia. Bem, se 12 sofrem de esquizofrenia, aí eu faço o seguinte, ó, pego esse 120 e subtraio 12, eu vou ter 108. 108 não sofreriam de esquizofrenia. 108 num grupo de 120. E aí eu transformaria isso numa porcentagem. Eu falaria 108 está para 120, né? E o todo na porcentagem é o 100. Como x está para 100. Aí multiplicando em cruz, eu teria 120x, 120x igual a 108 vezes 100, que dá 10.800. X igual 10.800 sobre 120. Vou cotar 0 com 0. E o que eu vou ter que fazer é dividir 1.080 por 12. E 1.080 dividido por 12 é igual a 90. E eu tenho uma alternativa aqui que é 90%. Alternativa E é igual a 90%. E foi o gabarito, a banca colocou esse 90% como gabarito. Só que está totalmente errado isso aqui. Por quê? Porque não está citando que o paciente, 40 pacientes, sofrem apenas de ansiedade, 68 apenas de depressão e 12 apenas de esquizofrenia. Olha só como que eu posso fazer o meu conjunto aqui para mudar esse resultado. Então, essa questão teria que ter sido anulada. Olha só, vamos mexer aqui na questão e vamos fazer outra configuração. Vamos pensar de outra maneira. Imagina que eu tenho aqui um grupo que sofre de depressão. Só que dentro desse grupo que sofre depressão, tem o pessoal que sofre de ansiedade. E aí eu teria 40 indivíduos aqui e colocaria os outros 28 aqui, né? Porque se eu somar 40 mais 28, eu teria 68 pessoas com depressão. E eu posso colocar fora, isso é só uma possibilidade, os 12 que sofrem de esquizofrenia. Se eu somar 40 mais 28 dá 68. 68 mais 12 dá 80. Quantos não sofrem de esquizofrenia? Esses 68. E se eu fizer 68 em 80, vai dar o quê? 68 está para 80, assim como x está para 100. Se eu fizer esse cálculo, 68 está para 80, como x está para 100, multiplicando em cruz, eu teria x vezes 80, 80x, 68 vezes 100 é igual a 6.800, e eu teria que x é igual a 6.800 sobre 80. Vou cotar 0 com 0, e se eu divido 680 por 8, né, porque agora eu já simplifiquei os meus zeros, eu vou ter que x é igual a 85. E olha só o que eu tenho aqui, x igual a 85. Quem que é a alternativa D? 85%. Ou seja, olha só, a alternativa D é 85%. Essa questão tinha que ter sido anulada, né? Porque ela foi feita, não teve nenhum cuidado, né, de perceber que essa questão aqui ela está errada. Então a banca soltou, as pessoas fizeram a prova, marcaram 90%, mas poderia ter marcado 85%. Ela deveria ter sido anulada essa questão. Muito mal feita, muito mal formulada. Um recipiente possui altura de 30 centímetros e sua base é um quadrado de 5 centímetros de lado. Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o volume desse recipiente.
0,75 litros, 1,5 litros, 15 litros, 150 litros ou 750 litros. Conforme me foi informado, o recipiente ele tem 30 centímetros de altura e a base é um quadrado de 5 centímetros, não é? Só que, como eu sei que 1 decímetro cúbico equivale exatamente a 1 litro, eu prefiro trabalhar, em vez de 30 centímetros, trabalhar com decímetros, porque a minha resposta já vai ser mais fácil para obter em litros. E 30 centímetros é 3 decímetros. E 5 centímetros é meio decímetro. Então, a minha base é um quadrado de meio decímetro. Como que eu vou calcular o volume para depois converter em litro? O volume é a área da base vezes a altura. A base é um quadrado de meio decímetro de lado e a altura é 3 decímetros. Então, como que eu vou calcular o volume? O volume vai ser igual à área da base, que é 0,5 ao quadrado, vezes 3. Tudo isso em decímetros. Ou seja, é 0,25 vezes 3. E se eu fizer 0,25 vezes 3, eu vou ter 0,75. E a minha medida já está em decímetros cúbicos. Como decímetros cúbicos tem uma relação 1 a 1 com litro, eu posso dizer que esse volume ele vai ser equivalente a 0,75 litros. E aí eu vou buscar a alternativa A. Olha só, alternativa A, 0,75 litros. Se eu tivesse feito a conta com tudo em centímetros, né, eu tenho 35 e 5 centímetros no quadrado. Ia surgir um 30 vezes 25, que dá 750. Só que depois eu ia ter que converter em litros. Só que, ó, eu tenho uma alternativa a 750 litros. Por isso que eu fiz aquela conversão antes mesmo de começar a fazer a conta, para já ir direto para a minha resposta de gabarito. Não ter que fazer conversões depois, porque eu ia ter 30 vezes 25, eu ia ter 750, só que isso aqui ia ser centímetros cúbicos. E aí eu teria um trabalho para transformar os centímetros cúbicos para litros, que eu reduzi já trabalhando com decímetros cúbicos.